Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Câmara aprova salário mínimo de R$ 1.100 ainda para este ano. Justiça do Rio de Janeiro vai liberar menor infrator se não houver vaga no sistema. Pela Libertadores, o Inter se classifica em primeiro no grupo. Já o Santos perde no Equador e está fora da competição. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje. A capital paulista começa a monitorar a chegada de passageiros no aeroporto de Congonhas para tentar conter a variante indiana do coronavírus. Então vamos para lá conversar com a Giovana Rizardo. Giovana, boa noite para você. Como vai ser feito este controle no aeroporto? Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Nesta quinta-feira, as equipes da saúde vão ficar aqui na área de desembarque do aeroporto para fazer esse controle. As barreiras vão funcionar das 7 horas da manhã até às 11 horas da noite. E se algum passageiro for identificado com sintomas da Covid-19, essa pessoa vai ser levada imediatamente para uma unidade básica de saúde que fica aqui ao lado. Uma ambulância da prefeitura é que vai fazer esse transporte justamente para não ter contato com outros passageiros. Se essa pessoa for confirmada efetivamente com a Covid-19, aí ela vai ficar isolada em um quarto de hotel, em quarentena, que foi reservado, inclusive, pela prefeitura. Essa ação, Salsi, essa ação da prefeitura justamente é para evitar a circulação do vírus, em especial da variante indiana. E olha, em outros pontos da capital estão com essas barreiras de controle sanitário. São em 3 terminais rodoviários aqui da capital, do Tietê, também da Barra Funda e do Jabaquara. Já em Guarulhos, Salsi, a assessoria do Aeroporto Internacional disse que ainda não há uma previsão de quando essa ação também vai acontecer por lá. Salsi. Cuidados fundamentais neste momento, né, Giovana? Obrigada pelas informações. A próxima categoria a ser vacinada contra a Covid-19 em São Paulo é a dos portuários. E a Fernanda Burger tem os detalhes pra gente, direto de Santos. Fernanda, boa noite. Boa noite, Salsi. Cerca de 11 mil profissionais que atuam no Porto de Santos, o maior do país, serão vacinados a partir desta quinta-feira. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, participa do lançamento da campanha. Serão contemplados trabalhadores operacionais e também administrativos. Para receber as doses com prioridade, a categoria fez protesto no Porto no início deste mês. E um alerta da Prefeitura de Santos. Golpistas estão mandando mensagens para celulares de moradores se passando por agentes de saúde. Sob pretexto de marcar a vacinação, eles enviam um código para clonar o celular da vítima. Salsi. Obrigada, Fernanda. Motoristas de ônibus e cobradores de Belém estão em greve desde a meia-noite. Transtorno para a população, né? O Felipe Nobre tem as informações. Felipe, boa noite. Boa noite, Salsi. A paralisação deve atingir mais de 1,5 milhão de passageiros em Belém, Ananindeua e Marituba. A categoria pede reajuste salarial de 10% e redução da jornada de trabalho de 8 para 6 horas. A Justiça determinou que os rodoviários garantam circulação de 80% da frota de ônibus nessas 3 cidades, sob pena de multa diária de R$ 150 mil, caso não seja respeitada a decisão. O Sindicato das Empresas de Transporte informou que enfrenta a maior crise da história e que transporta 65% a menos de passageiros por conta da pandemia. Salsi. Situação complicada em Belém. Obrigada, Felipe. A Câmara dos Deputados aprovou agora à noite o texto base da medida provisória que fixou o salário mínimo em R$ 1.100 para este ano ainda. Vamos a Brasília conversar com o Matheus Escavazini. Matheus, boa noite. De quanto foi o reajuste? Boa noite, Salsi. O aumento é de R$ 55 e representa um reajuste de pouco mais de 5% em relação ao ano passado. A medida provisória foi editada no último dia do ano passado e o valor já vale desde 1º de janeiro.
O reajuste considerou a variação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O IPCA mede a inflação mensal das famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos. O valor proposto pelo governo era de R$ 1.088, mas foi criticado por deputados porque não corrigia a inflação. A medida provisória ainda precisa ser aprovada pelo Senado. Salce. Tá certo, Matheus. Já conversamos novamente, agora vamos para o Nordeste do país, porque no Rio Grande do Norte, o Ministério Público e a Defensoria Pública pediram na Justiça o retorno das aulas presenciais. A Camila Savana tem os detalhes direto de Natal. Boa noite, Camila. Boa noite, Salce. Os alunos da rede estadual de ensino estão sem aulas presenciais há mais de um ano. No mês passado, já houve uma decisão para a volta, mas acabou derrubada pelo STF. A Defensoria Pública pede urgência e alega que o objetivo da retomada é garantir igualdade educacional, já que a rede privada e alguns municípios do estado estão com atividades escolares presenciais seguindo normas de segurança. O governo do Rio Grande do Norte também pretendia iniciar a vacinação dos professores esta semana, mas uma decisão judicial impediu que a imunização dos professores começasse. Salce. Obrigada, Camila, pelas informações. Agora a gente fala de uma situação preocupante no interior de Goiás. Um abrigo de idosos enfrenta um surto de Covid-19. A Revana Oliveira traz os detalhes para a gente de Goiânia. Boa noite. Boa noite, Salce. Dos 78 idosos que vivem no abrigo, 66 testaram positivo para o coronavírus. Todos os moradores do asilo já haviam sido vacinados contra a Covid-19 entre janeiro e fevereiro deste ano. 13 idosos estão internados com dificuldades para respirar. 3 deles estão na UTI. Outros 2 morreram no fim de semana. A Secretaria de Saúde de Anápolis acompanha o caso e diz que a situação poderia ser pior sem a vacinação. Enquanto isso, as visitas ao abrigo estão suspensas. Amostras de exames foram enviadas a um laboratório no Rio de Janeiro para identificar a origem do vírus. Salce. Que situação, hein? E olha, expectativa no Maranhão, porque devem sair na próxima sexta-feira os resultados dos exames de Covid das pessoas que tiveram contato com um indiano internado em um hospital de São Luís. O estrangeiro está contaminado com a variante indiana do coronavírus. E os detalhes desse caso a gente confere agora com a Vanessa Fonseca. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Salce. Cerca de 100 pessoas foram testadas até agora. Por enquanto, 40 resultados deram negativo e outros 60 ainda serão divulgados. O indiano de 54 anos chegou ao Brasil de navio no dia 14 de maio, foi hospitalizado e precisou ser entubado. Outras 5 pessoas da mesma embarcação também foram diagnosticadas com a cepa indiana. Além disso, outros 38 indianos estão hospedados em um hotel na capital São Luís, onde aguardam os resultados dos exames que devem sair apenas na semana que vem. Salce. Obrigada. Agora tem notícia boa, um estudo inédito da Universidade Federal de Minas Gerais identificou 68 bebês que nasceram com anticorpos contra o coronavírus. A Virgínia Nalon conta os detalhes dessa história pra gente. Oi, Virgínia, boa noite. Ei, Salso, boa noite para você, boa noite a todos. Olha só que interessante, a proteção foi transferida pelas mães que tiveram a doença durante a gestação. O estudo foi feito com 506 mães e filhos. 68 bebês apresentaram anticorpos, 13% do total. E o que chamou mais a atenção dos pesquisadores é que 40% das mães nem sabiam que tiveram Covid. Nenhuma das participantes foi vacinada durante a gestação. As crianças vão ser monitoradas até completar 2 anos para ver quanto tempo dura essa proteção. E a pesquisa ainda quer testar outros 4.000 bebês. Salce. Notícia que traz expectativa para a gente. Coisa boa, né? Obrigada, Virgínia, pelas informações. Agora vamos atualizar os números da pandemia aqui no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 16.274.000 casos de coronavírus. São mais de 454.000 mortos. Foram 2.398 registros de mortos em 24 horas. Também neste mesmo período, mais de 85.000 pessoas conseguiram se recuperar da doença. Então, no total, já são 14.733.000 pacientes curados da Covid-19 e mais de 1.086.000 seguem em acompanhamento médico.
O Rio de Janeiro criou uma central de vagas para diminuir a lotação nas unidades com menores infratores. O Pedro Paulo Filho tem mais detalhes para a gente. Oi, Pedro, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa é uma iniciativa conjunta do Governo do Estado com o Tribunal de Justiça. A ideia dessa central de vagas é evitar a superlotação do sistema. Agora, a ocupação nas 24 unidades que recebem menores apreendidos vai estar disponível aos juízes na hora de definir as sentenças. A nova regulamentação dá ainda a possibilidade de abertura de fila de espera e, se não houver vagas, o adolescente pode até mesmo ser entregue à família. O texto assinado regulamenta uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu a internação de menores infratores em caso de superlotação nas unidades. Atualmente, o DEGASE, que é o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, possui 1.186 vagas e 803 adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. Salsi. Obrigada, Pedro. É uma decisão polêmica, né? Porque com essas unidades lotadas não tem como fazer um trabalho de recuperação, de reeducação com esses jovens. E o Senado aprovou a isenção temporária do imposto de renda na venda de imóveis residenciais. Voltamos a conversar com o Matheus Scavazini em Brasília. Matheus. Salsi, o benefício vale para vendas feitas este ano e a condição é que o valor seja aplicado na compra de outro imóvel. Essa isenção é prevista pela Lei do Bem, de 2005, que libera o pagamento do imposto de renda sobre as vendas. O projeto original previa que o prazo fosse contado a partir do fim do estado de calamidade pública, mas foi estendido até o fim desse ano por conta da continuação da pandemia. O texto segue para análise da Câmara. E nessa quinta-feira, mais de 1.000 lojas do Distrito Federal vão fazer um dia livre de impostos em serviços e compras online. Os organizadores querem mostrar o impacto dos tributos no preço pago pelo consumidor. Ao longo do dia, alguns produtos podem ter descontos de até 70%. Salsi. E, Matheus, eu continuo com você porque o presidente Jair Bolsonaro deve visitar uma comunidade indígena no Amazonas nesta quinta-feira, Matheus, é isso? Isso mesmo, Salsi. O presidente vai para São Gabriel da Cachoeira, perto da fronteira com a Venezuela e com a Colômbia. Bolsonaro deve inaugurar uma ponte na BR-307, rodovia que liga São Gabriel da Cachoeira ao povoado Cucuí. Ele planeja fazer a primeira visita à comunidade indígena Maturacá, povoada por Yanomamis. Em uma live no fim de abril, o presidente prometeu ir a um pelotão de fronteira na região e aterrissar em um garimpo ilegal. Na ocasião, Bolsonaro defendeu a regularização da atividade. A declaração gerou protesto dos Yanomamis, já que outras comunidades indígenas têm sofrido com a ação desses grupos. Salsi. Tá certo, Matheus. Muito obrigada pelas informações. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou um pedido da Procuradoria-Geral da República e continua como relator do inquérito contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A investigação apura suspeitas de exportação ilegal de madeira para Estados Unidos e Europa. E a presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara falou sobre o caso no JR Entrevista desta quarta-feira. A deputada federal Carla Zambelli é uma das vozes mais atuantes da bancada governista. Aparentemente, Ricardo Salles não tem ligação, tanto é que os sigilos dele foram quebrados, mas não teve operação contra ele. A gente vê isso logo depois que ele fez uma denúncia grande de um delegado federal e criou um problema grande ali com as pessoas da Polícia Federal, alguns da Polícia Federal. A gente criticou a atuação de algumas pessoas, especificamente, não a corporação. Agora, pelo que eu entendi, houve mudanças de regras do IBAMA. E quando se chegou a madeira lá fora, eles disseram, não, teve mudança, por isso que a madeira saiu. Então, há que se verificar se realmente houve mudança de regra, se as datas batem, né, em relação à mudança, até porque eu acredito que os próprios países que receberam essa madeira, a gente conhece muito bem como essas madeiras saem do Brasil. Normalmente, os países que recebem têm uma rigidez enorme em relação a como essa madeira foi coletada. Então, eu acho muito difícil que se tenha culpa. Agora, se houve culpa de alguém, Renata, eu acho que a gente tem que procurar os culpados e que se faça justiça.
Seguimos o JR 24 horas, agora com o mercado financeiro. O dólar fechou a quarta-feira em queda de 0,46%, cotado a R$ 5,31. Já a Bolsa de Valores de São Paulo registrou alta de 0,81%, fechando pouco abaixo dos 124 mil pontos. Nos destaques internacionais, nos Estados Unidos, apesar do ritmo da vacinação ter caído, 10 estados já aplicaram ao menos uma dose em 70% dos adultos. A correspondente Evelyn Bastos tem mais informações. Essa meta de 7 entre 10 adultos vacinados foi estabelecida pela Casa Branca para ser atingida até o dia 4 de julho, data da independência do país e que hoje é um dos principais feriados nacionais. Muita gente costuma viajar no período e estar imunizado pode ser um ponto crucial na decisão de sair de casa. O próximo passo norte-americano é imunizar os adolescentes. E para incentivar essa faixa etária, o governo de Nova York, por exemplo, vai sortear 50 bolsas de estudos para universidades públicas do estado, que vão bancar todos os gastos, inclusive moradia e alimentação. Ótima iniciativa, né? A União Europeia denunciou o laboratório AstraZeneca pelo atraso no fornecimento de vacinas contra o coronavírus. A empresa entregou 30 milhões de doses no primeiro trimestre, mas por contrato deveria ter fornecido 120 milhões. A fabricante também não deve cumprir o acordo no segundo trimestre. Os 27 países do bloco pediram uma multa de um valor equivalente a 65 milhões de reais pelo atraso. Já a Pfizer-BioNTech pode aprovar na União Europeia a primeira aplicação de vacina contra a Covid em adolescentes de 12 a 15 anos. O anúncio da Agência de Medicamentos sobre a provável liberação está marcado para esta sexta-feira. Até o momento, nos 27 países do bloco, apenas maiores de 16 anos são vacinados com imunizante. Nos Estados Unidos, maiores de 12 anos já podem receber as doses desta vacina. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson teria demorado para perceber a dimensão da pandemia. As críticas são do ex-assessor Dominic Cummings, que depôs para uma comissão parlamentar em Londres. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Ana Paula Gomes. Uma crítica dura ao chamar de desastrosa a forma como o primeiro-ministro britânico administrou a pandemia logo no início. Lembrando que o governo britânico foi um dos últimos aqui da Europa a adotar medidas de confinamento. Segundo o ex-assessor, Boris Johnson acreditava que o vírus era um perigo mais econômico do que sanitário. O premier, por sua vez, assumiu total responsabilidade pela gestão da pandemia. De acordo com ele, uma das crises mais difíceis atravessadas pelo país. Mais de 127 mil pessoas morreram por Covid-19 no Reino Unido. O país já alcançou a imunidade de grupo, tem a vacinação mais avançada aqui na Europa. Mais de 44% da população adulta do país já está totalmente imunizada. De Lisboa, Ana Paula Gomes. A população da Coreia do Sul não vai mais precisar usar máscaras ao ar livre a partir de julho. Vamos saber os detalhes com a Silvia Kikuchi. Oi, Silvia. Boa tarde para você. Coisa boa, hein? Olá, Salsi, mas antes de tirar a máscara, é necessário receber pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus. A medida é uma tentativa de estimular a vacinação. Até o momento, a Coreia do Sul imunizou apenas 7% da população. O governo pretende vacinar 70% dos 52 milhões de habitantes até setembro. As pessoas que receberem as doses terão outro incentivo, poderão se reunir em grupos maiores. Autoridades anunciaram que todas as restrições vão ser aliviadas quando o país atingir a meta da imunização. Nesta quinta-feira, a Coreia do Sul começou a vacinar idosos entre 65 e 74 anos em mais de 12 mil pontos. Salsi. Obrigada, Silvia, pelas informações. No Oriente Médio, uma manifestação de palestinos em frente a um tribunal de Jerusalém terminou em confronto com a polícia de Israel. Cerca de 100 palestinos protestavam contra uma ordem judicial que pode remover 19 famílias de uma região de assentamentos na parte oriental de Jerusalém. Uma ação semelhante a essa gerou protestos violentos há quase 3 semanas na esplanada das mesquitas.
e, em seguida, provocou uma escalada de bombardeios entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Os palestinos defendem a permanência na parte oriental de Jerusalém porque esperam que ali seja a capital de um futuro Estado. Mas, para o governo israelense, essa é apenas uma disputa privada por terras. O país considera Jerusalém sua capital e parte indivisível de seu território. O secretário de Estado americano Antony Blinken segue a visita pelo Oriente Médio. Ele se reuniu com o presidente israelense Reuven Rivlin. Os dois enfatizaram a aliança entre os países. Rivlin deve visitar a Casa Branca no início de julho. Antony Blinken se reuniu também com autoridades da Jordânia e do Egito, nações de maioria islâmica que têm relações pacíficas com Israel. E agora futebol. Na Copa Libertadores, o Inter empatou em 0-0 com o Always Red da Bolívia e se classificou em primeiro do grupo. Já o Santos perdeu no Equador e foi eliminado da competição. O Santos enfrentou o Barcelona em Guayaquil. Damian Dias recebeu o cruzamento e fez 1-0 para os equatorianos. Ainda no primeiro tempo, Caio Jorge pegou o rebote do goleiro e deixou tudo igual. Mas o Barcelona voltou com tudo na segunda etapa. Damian Dias marcou o segundo dele, 2-1. E Montanho fechou o placar, Barcelona 3, Santos eliminado da Libertadores 1. Na Copa Sul-Americana, olha só, o Corinthians, que não tinha mais chance de classificação, goleou. Já o Bahia, que ainda sonhava em passar de fase, acabou derrotado em casa. Veja os gols. Em Salvador, o Bahia começou o jogo pressionando o Montevideo City Torque. E deu certo. Logo no primeiro minuto de partida, Tony Anderson abriu o placar. Pouco depois, Pizzitilho recebeu na direita e deixou tudo igual para o time uruguaio. O Montevideo virou o placar ainda no primeiro tempo, com o Escoto. No início do segundo tempo, Nino Paraíba deixou tudo igual para o Bahia. Mas Allende e Guzmán garantiram a vitória para os uruguaios. Bahia 2, Montevideo 4. O Corinthians, que já estava eliminado da Copa Sul-Americana, goleou o River Plate do Paraguai. Ramiro marcou o primeiro. O segundo foi do atacante Jô. Ainda no primeiro tempo, o Matheus Vital fez mais um, 3-0. E Ramiro fechou o placar na segunda etapa. Corinthians 4, River Plate 0. Villarreal da Espanha e Manchester United da Inglaterra disputaram nesta quarta-feira a final da Liga Europa. Veja como foi a decisão. A partida foi disputada na Polônia e teve a presença de 9.500 torcedores no estádio. E o público presente viu Moreno receber o cruzamento na área para fazer 1-0 Villarreal. Mesmo sendo puxado, ele conseguiu completar para o gol. No segundo tempo, depois do escanteio, a bola sobrou para o atacante Cavani empatar o jogo, 1-1. Após o empate, também na prorrogação, os dois times decidiram título na disputa por pênaltis. Ao todo, 21 jogadores acertaram o gol. E só na 22ª cobrança, o goleiro Rulli defendeu o chute do outro goleiro, De Gea. Vitória do Villarreal por 11-10 sobre o Manchester. É o primeiro título de expressão conquistado pelo Villarreal em 98 anos. Em Santa Catarina, o Avaí empatou com a Chapecoense nesta quarta-feira e conquistou o título estadual. Na Arena Condá, em Chapecó, o Avaí abriu o placar no segundo tempo com Giovani. No finalzinho do jogo, a Chapecoense ainda empatou com Perotti de cabeça. Mas o Avaí ficou com o título porque venceu a primeira partida da decisão. É o 18º título catarinense do Avaí. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Eu vejo você aqui no JR 24 Horas. Fique agora com as imagens que marcaram esta quarta-feira. E logo depois vem o Fala que eu te escuto. Boa noite, cuide-se, tchau. Prefeitos, senador Omar Aziz. Vossa Excelência é um oportunista.